Boa tarde, gente. Começando hoje, finalmente. Deus seja louvado. Foram muitos imprevistos e eu fui adiando essa última parte da aula sobre os dízimos, que agora sobre a parte financeira, né, das igrejas. Tudo que nós falamos envolveu lá, vocês viram lá nas outras aulas, o ouro nas igrejas católicas, né? A questão dos monumentos, dos grandes templos evangélicos, como Templo de Salomão, Catedral não sei das quantas e coisa e tal. Né? Todas essas obras caras, qual o significado delas, se tem algum valor para Deus. Mas enfim, aí nós passamos por esse período, nós passamos pela questão das ofertas que devem ser dadas àqueles que fazem a evangelização, que viajam de uma cidade para outra levando a palavra, né? Nós falamos sobre os falsos profetas, como reconhecer quem são, como são. Falamos também da questão das pessoas que ainda são crianças na fé e estão dependendo do leite, né? Do pastor, do padre, para dar o leite na boca delas, alimentando-as, né? E agora, para a gente encerrar de vez esse assunto, é a questão dos dízimos, né? Que engloba tudo isso, porque por que eu tive que falar dos falsos profetas primeiro? Para que você entendesse por que até hoje eles falam sobre a questão dos dízimos, entendeu? E afinal de contas, nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, o que é o dízimo? Segundo, qual que é o dízimo correto? É o da Igreja Católica, de 1%? Ou é o dízimo dos evangélicos de 10%? E o outro ponto, né? O terceiro ponto é o quê? Isso ainda é válido para os dias de hoje? Né? Então é sobre isso, dessa forma que a aula de hoje vai se arrastar, vai caminhar. Ok? Então, vamos começar entendendo primeiro essa questão, o que é o dízimo? O dízimo, gente, não é a 10ª parte. Muita gente fala assim, o dízimo é a 10ª parte de tudo que eu recebi. Não. Porque naquela época, Deus ele não pedia a 10ª parte. Ele pedia as primícias. Se são as primícias, então é o primeiro décimo de tudo, entendeu? Então não é a última parte de 10, é a primeira parte de 10. Então você ganhou lá 1.000, vamos para ficar entendido nos dias de hoje, você ganhava R$1.000, você tirava os primeiros R$100, você sacou ali da caixa econômica, ali na boca do caixa, você teria que tirar uma nota de 100, separar no bolso direito e falar assim, esse aqui é o dízimo. E os outros 900 você ia usar para se manter. Isso falando nos dias do Velho Testamento, usando o exemplo mais fácil hoje. Claro que naquela época não existia dinheiro. Então você separava as primícias da colheita, as primícias dos animais, né? E isso era o dízimo, certo? Agora nós vamos entender, que é uma aula grande, mas Deus vai abençoar que eu vou conseguir fazê-la em menos de 1 hora, para que o vídeo não fique tão pesado. Mas eu aconselho você ver o vídeo inteiro, porque Deus vai falar muito conosco hoje. Em nome de Jesus. Veja bem, abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o capítulo 14, dos versos. Nós vamos ler dos versos 12, nós vamos ler os versos 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20. Então, Gênesis 14, o versículo 12 diz assim: também tomaram a Ló, né? Ló foi o título da mensagem, Ló é levado cativo. Então, o versículo diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veja o que aconteceu. Ló, primo de Abraão, foi
raptado, foi tomado e levaram ele sequestrado, né? E a fazenda dele também. Então tomaram para si as coisas de Ló, né? O 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, porque aí ele era primo, mas ele considerava como irmão, que o seu irmão estava preso, arrumou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres de seu povo. Então tudo que eles roubaram, todas as posses de Ló, as mulheres de Ló, o povo de Ló e o próprio Ló, Abraão foi lá com seus servos, né? E os resgatou, trouxe de volta. Aí, bom, por que eu tive que te dar essa introdução? Olha o que acontece no versículo 18. Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o que aconteceu? Para que você entenda, acompanhe o raciocínio. Abraão chegou vitorioso dessa guerra, que ele trouxe de volta o Ló e a família dele, e todas as posses dele, voltou vitorioso. E Melquisedeque, sabendo disso, Melquisedeque tomando conhecimento dessa notícia, o que ele fez? Ele levou pão e vinho para Abraão. E aí diz, quem é esse Melquisedeque? Porque ele chega lá na história de repente do nada. Ele era rei de Salém. E também era o quê? Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, 19, versículo 19, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. Isso é o 20, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Certo? Quando Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão levou pão para Abraão, levou vinho e ainda o abençoou, né? Então, quando ele fez isso para Abraão, Abraão se sentiu tão maravilhado, tão abençoado com aquilo, como tipo assim, poxa, é um sacerdote que está me abençoando, né? Quer dizer, um sacerdote que está me dando, naquela época era muito importante uma bênção, né? Se você pegar a história de Jacó roubou a primogenitura do irmão, porque a bênção da primogenitura para você que não sabe é o quê? O filho mais velho, ele tinha uma bênção maior, né? Ele era o primogênito, então a bênção maior era dele, a recompensa maior era dele, porque ele veio primeiro, ele nasceu primeiro. E Jacó roubou a primogenitura do irmão, por quê? Para que ele tivesse a bênção maior para ele. Então a bênção era muito importante. Isaac já está lá cego e abençoa Jacó achando que Jacó é Isaac, né? Então a bênção maior foi liberada primeiro para Jacó, que era o filho mais novo. Mas Isaac, por não estar enxergando, pensou que era o filho mais velho. Então a bênção mais importante foi para o filho mais novo por engano. Por isso que Jacó significa o enganador. Está acompanhando o raciocínio? Então veja bem, a importância da bênção era essa. Era tão importante a bênção do primogênito que
o próprio Jacó, né, neto de Abraão, foi lá e roubou a primogenitura do irmão para receber essa bênção do pai. Então, o que eu quero dizer com isso? Abraão ficou tão maravilhado com a bênção dada por Melquisedeque que Abraão foi lá e devolveu o dízimo para ele. E o que foi o dízimo? Tudo que ele tomou dos inimigos, porque quando você ia lá guerrear com os inimigos, era seu direito, matando os inimigos, destruindo os inimigos, era seu direito trazer as posses deles. Então, se o inimigo tinha um rebanho de ovelhas, ele poderia trazer esse rebanho. Se ele tinha lá cavalos, éguas, bois, né, colheita de frutas, eles podiam trazer isso tudo, porque eles mataram os inimigos, era como se fosse um prêmio, uma recompensa para eles. Então Abraão trouxe esse prêmio. E aí, quando Melquisedeque o abençoou, ele se sentiu na obrigação de pegar 10% de tudo que ele havia tomado dos inimigos, ganho dos inimigos. Ele sentiu na necessidade de entregar Melquisedeque numa forma de quê? De retribuição, de agradecimento por aquela bênção que estava dando para ele. Mas olha como que isso daqui não tem nada a ver com ser obrigado a dar dízimo nos dias de hoje. Porque veja bem, olha o que fala mais adiante, no 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Ou seja, os despojos, as coisas que você arrecadou, que você tomou deles, pode ficar para você. Só me entregue as pessoas que eram da minha terra, que pertencem à minha terra, para que eles voltem a habitar na terra que eu sou rei. Aí Abraão respondeu para ele no 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então o que ele fez? Ele não ficou nem com a correia da sandália. Tudo que ele arrecadou lá, tudo que ele tomou daquele povo, ele não ficou para ele. Então o objetivo dele ali era unicamente libertar o primo dele, que era como um irmão. Libertar a fazenda, pegar a fazenda, né, pegar as posses de Ló, pegar a família de Ló e libertá-los. Esse era o único objetivo. E aí, como ele pegou os despojos dos inimigos também, ele pegou as posses dos inimigos, ele devolveu para o rei de Sodoma. Ele devolveu tanto as posses que já eram do rei de Sodoma, quanto aquilo que ele pegou dos inimigos derrotados. E aí o rei de Sodoma falou para ele: não, você pode ficar com, vamos dizer assim, você pode ficar com dinheiro, você pode ficar com gado, eu só quero as pessoas que eram do meu reino. Porque, tipo assim, ele viu que Abraão foi muito poderoso, foi um guerreiro muito corajoso, então era uma recompensa que ele queria dar a Abraão. E Abraão falou que não, ele não queria. Ele falou: eu não quero coisa alguma, sequer a correia da sandália, de um sapato, para que você nunca diga, eu enriqueci Abraão. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha o que ele falou no 24. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo, e a parte que toca aos varões que comigo foram, estes que tomem a sua parte, né? Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Ou seja, dê despojo. Se você tiver que dar dinheiro, recompensa, cabeça de gado, rebanho, dê isto para os mancebos que foram lá comigo. Eu não quero nada. Então, ou seja, Abraão dizimou de uma coisa que ele nem usufruiu. Entendeu? Tá acompanhando o raciocínio? Quer dizer, os pastores de hoje mandam você dizimar
daquilo que você vai usufruir, né? Então, se você ganha R$1.000, você vai usufruir de 900, vai devolver 100. Aqui, Abraão devolveu dízimo de uma coisa que ele nem usou. E ele devolveu para quem? Para Melquisedeque. Agora nós vamos chegar lá onde eu quero. Quer ver? Vamos entender aqui Malaquias 3:10, que é o que eles sempre falam nas reuniões, né? Principalmente nas reuniões dos evangélicos. Eles falam muito, Malaquias 3:10, blá blá blá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Né? Então vamos abrir lá. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Abra comigo lá, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Isso está aqui na Bíblia da Igreja Universal, tá? Que eu estou lendo. Eu vou te provar na Bíblia da Igreja Universal que essa lei do dízimo, porque eles recolhem dízimo na Igreja Universal, certo? Essa lei do dízimo acabou. Aguenta aí. Então, lá em Malaquias está dizendo que tem que dizimar, por causa do Velho Testamento. Mas aí, eles só leem Malaquias 3:10. Eles não leem as outras partes que são importantes. Quer ver? Só um instante. Vamos lá em Malaquias 1, versículo 6. Malaquias 1, versículo 6. Como eu disse, o estudo é grande, então eu vou fazendo meus rascunhos aqui para não me perder. Malaquias 1, versículo 6. O título: O Senhor reprova os sacerdotes. 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Agora, vai lá comigo no 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. 8. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que está dizendo aqui? Os sacerdotes estavam apresentando no sacrifício animais doentes. Então, Deus pedia as primícias, ou seja, o melhor. O carneiro mais bonitinho, o carneiro mais novo, mais belo, o boi mais graúdo, mais bem alimentado. E eles estavam dando aqueles que já não serviam mais, que já não tinham mais utilidade. Aí Deus pergunta assim, vocês mandam essas, vamos dizer assim, essas porcarias para mim? Por acaso algum governador, vocês teriam coragem de mandar para o governador alguma coisa desse tipo? Porque se mandasse, o governador mandava decepar a cabeça deles, porque o imposto era uma coisa, assim, eles tinham que pagar tributos, né? Então, como que ele ia entregar para um governador um boi que estava faltando uma perna, ou que estava mancando da perna, né? De uma pata, quer dizer. Então, não tem sentido Deus aceitar um animal desse se o governador, que é inferior a ele, não ia aceitar. Certo? Vamos continuar no raciocínio. Agora volta lá em Malaquias 3. O versículo 6 agora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, com toda essa presepada que eles estavam fazendo de dar animais ruins para sacrifício para Deus, eles estavam com sorte,
né? A sorte deles era que Deus não mudava, porque senão ele já teria matado todo mundo, já teria exterminado todo mundo, né? Aí o 8. Roubará o homem a Deus? Ah, não. Peraí. No 7 primeiro. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então o povo perguntou, como assim voltar para o Senhor? O que seria voltar para o Senhor? E aí eles continuam perguntando, roubará o homem a Deus? Então, em que havemos de tornar? Em que estamos roubando? Né? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Certo? Aí vem 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Presta atenção, vós, a nação toda. A nação roubava a Deus. Não era a humanidade. Não era uma igreja. Era a nação toda estava roubando. 10. De novo, trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Aí o 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que acontece aqui? Deus estava chamando o povo, vou deixar marcado aqui, eu li isso na Bíblia da Igreja Universal, ok? Que está com o emblema da Igreja Universal. Deus estava chamando o povo para um concerto, tornai-vos para mim. Se você abrir lá no livro de Zacarias, também no capítulo 1, Deus fala de novo para eles, tornai-vos para mim, né? E o povo falava, mas em que? O que seria tornar a vós, ao Senhor? Significava isso, dar um sacrifício digno de Deus, né? Um boi saudável, um carneiro saudável, isso era voltar-se para Deus, certo? Então, o que Deus estava cobrando ali era o dízimo para manter a casa dele, né? E também ele estava cobrando que o povo se voltasse para ele, né? Voltasse o coração para ele. Agora, detalhe. Qual que era o objetivo do dízimo? Para que haja mantimento em minha casa. Qual que é a casa do Senhor hoje? Né? Porque se o objetivo era haver mantimento na casa de Deus, hoje nós não temos casa de Deus. Porque o próprio Jesus disse lá no templo, né? Que fizeram do templo, lá na hora do comércio, que eles estavam comercializando as coisas, Jesus disse, esta era para ser uma casa de oração, mas vocês fizeram daqui um lugar de comércio, né? Então, na realidade, o templo não existe mais. Existe comércio nos templos. Naquela época, foi o que aconteceu. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que Deus não habita em templos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, se não me engano, não tenho certeza. Eu acho que o Deus que criou todo o céu e toda a terra não habita em templos construídos por mãos de homens. Ou seja, o Deus que criou os céus e a terra não está na tua igreja católica, não está na tua igreja evangélica, não está no teu centro espírita, não está no teu salão do Reino das Testemunhas de Jeová, nem na tua congregação cristã do Brasil e nem no teu templo muçulmano. Certo? Então, se ele não está lá, não é casa de Deus. Se não é casa de Deus, não tem por que haver mantimento de dinheiro, de dízimo nela. Mas aí eu falo assim, mas então não existe mais a casa de Deus nesse mundo? Claro que existe. Aliás, tem
bilhões de casas de Deus neste mundo. Porque o que acontece? Onde que é a casa de Deus hoje? O apóstolo Paulo diz lá para nós: vós sois templo do Espírito Santo. Se nós somos, vós, quando ele diz vós, ele diz todos nós. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. E se nós somos a casa de Deus, quer dizer então que a gente tem que dar dízimo para nós mesmos? Então a gente teria que recolher o dízimo e dar para nós, porque a igreja, a casa de Deus hoje somos nós, certo? Então aí o que acontece? Mas ainda não está 100% explicado isso daí. Dá para entender que hoje não existe mais uma igreja para manter, que a gente precisa manter com dízimo. Por quê? Porque não existe mais uma igreja de Deus, né, que a gente possa dizer que é de Deus, porque todas as religiões, cada um prega uma coisa. Ninguém prega o evangelho correto. Então não dá pra gente dizer que uma igreja é a casa de Deus para chegar lá e dizimar nela. Então isso aí já ficou claro. A gente não precisa dizimar por causa disso. Mas se ainda há dúvida, agora é para acabar, para matar tudo. Quer ver? Abre lá comigo em Hebreus. Esse trecho é longo, mas vai valer a pena. E eu vou mostrar para vocês, como eu disse, na Bíblia de quem? Do senhor Edir Macedo. Não que essa Bíblia seja a Igreja Universal que fez. O que eu quero dizer é o seguinte: essa Bíblia é a comemoração dos 25 anos da Igreja Universal. Na época que ela fez 25 anos de existência. Aí o que acontece? Essa Bíblia, ela é a tradução da JFA atualizada, João Ferreira de Almeida, né? Que aqui a maioria das igrejas usam e que é a mais correta da gente para a nossa interpretação. O que eu quero dizer é o seguinte, é porque essa Bíblia, então ela atesta seguramente, é a Bíblia que eles usam no dia a dia das pregações deles. Então fica muito mais fácil eu provar para você na Bíblia de alguém que pede dízimo, que pedir dízimo está errado. Você não concorda? Então vamos lá, Hebreus 7. Hebreus capítulo 7, versículo 8. O título desse capítulo dessa parte da mensagem é: o sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico. Então, Hebreus 7, 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E agora vamos voltar lá no 7, começar o 7 desde o início. Capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, agora você lembra lá, quando falou de Melquisedeque, que eu expliquei no início da mensagem? Então, só para ficar mais claro, ó, Hebreus, pega o capítulo 6 e lê o versículo 20. É um versículo antes do primeiro do 7. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que aconteceu? Jesus se tornou um sumo sacerdote ao exemplo de Melquisedeque. No capítulo 7, versículo 1, é a continuação. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Lembra? Abençoou com pão, vinho e ainda liberou uma bênção sobre ele. 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Está falando de Melquisedeque. Porque não fala lá de quem que ele é filho, quem que é o pai dele, quem que é o avô e coisa e tal. Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias,
nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, o que acontece? Quando diz que Jesus Cristo é sacerdote, é o exemplo de Melquisedeque, é isso. Porque a gente não sabe qual que é a origem de Melquisedeque e nem que fim ele levou. Porque depois que Abraão sai daquela terra ali, ele não tem mais contato com Melquisedeque. Então, Jesus Cristo da mesma forma. Jesus Cristo não tem início e nem fim. Entendeu? Porque Jesus é infinito. Né? Então, Jesus não teve um nascimento. Ele teve um nascimento carnal, mas ele não tem um nascimento espiritual. Porque desde o princípio de tudo, ele já existia junto com Deus. Então, e não tem fim, porque Jesus é imortal. Então, o que eles querem dizer é isso. É uma comparação de dois sacerdotes. É um sacerdócio, o exemplo de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Jesus é infinito. Porque ninguém sabe onde começou o de Melquisedeque nem onde acabou. Então, por isso quer dizer, o de Jesus Cristo é infinito. Certo? Agora, o 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Atenção, o 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. O que está dizendo aqui? O dízimo, hoje, né, naquele tempo de Paulo, ele está dizendo assim, ó, nesse caso aqui, o dízimo é recebido por homens mortais. Entendeu? No caso de Jesus, no caso do sacerdócio de Melquisedeque, recebeu o dízimo aquele que ainda vive. Recebe o dízimo aquele que ainda vive. O 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Por quê? Levi era descendente de Abraão. Então, se Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, quer dizer que o próprio Levi, que ia ser descendente dele lá na frente, através do patriarca dele, Abraão, pagou também. 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora, vamos passar para cá. Ó. E visto que está em juramento, mas Melquisedeque se levantou do sacerdote. Aqui, ó. Vamos para o 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. O que está dizendo aqui? Versículo 11. Se o sacerdócio da tribo de Levi fosse perfeito, não precisaria que viesse um novo sacerdócio, que foi o sacerdócio de Jesus Cristo. Não precisaria que a lei viesse a ser anulada e viesse uma segunda lei, que era a lei do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, aquele sacerdócio, o que está dizendo?
a perfeição, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, se portanto o sacerdócio levítico fosse perfeito, não haveria necessidade de um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso quer dizer o quê? O sacerdócio de Levi era imperfeito, então acabou-se com ele. Então o sacerdócio de recolher os dízimos era imperfeito, então acabou-se com ele. Agora, isso daí já está ficando claro, né? O versículo 12 do capítulo 7. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Ou seja, as leis que existiam no sacerdócio de Levi foram mudadas. Porque agora existe um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Ou seja, a lei do dízimo pertencia a Levi. Mudou o sacerdócio? Mudou a lei do dízimo. Certo? Agora, vamos mais além, vamos mais adiante. Vamos associar o Hebreus 7, 8 com o Hebreus 8, 3. Mas aí eu vou ler primeiro o versículo 26 do capítulo 7. Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então o que acontece? O sumo sacerdote era imperfeito. Então ele recolhia sacrifício, ele recolhia dízimo, mas ele tinha que devolver também. Jesus é perfeito. Então ele não precisa mais, o sacerdócio novo, não precisa mais que o sacerdote dê um sacrifício. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Então, portanto, também você não tem que dar. Porque ele foi feito sacrifício por nós. Certo? Agora, eu vou para o capítulo 8, o versículo 4. Aqui está falando de Jesus, nesse versículo 4. Essa parte aqui é a mais interessante que eu vou ler, hein? Ora, até o versículo 13. 4. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus Cristo, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, tá? Só acompanhando aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 6 agora, veja bem, agora, tá? A parte mais importante, Hebreus capítulo 8, versículo 6, agora, neste tempo, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que acontece aqui? A lei do dízimo era uma aliança, né? Qual que era a aliança de Deus em relação ao dízimo? Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e abençoar vocês. Essa era uma aliança. Aqui está dizendo o quê? Agora, capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente,
quanto é ele também mediador de superior aliança. Então está falando de uma aliança muito superior a essa, de dar 10%, de dar dízimo. Instituída com base em superiores promessas. Quer dizer, essas bênçãos sem medida daquela época de Malaquias, hoje é uma promessa muito superior, que é a vida eterna, que é uma vida diante de Deus, junto com Deus. Então, jogou por terra essa aliança. Mas eu ainda não estou satisfeito. Vamos continuar. O versículo 7. Porque se aquela primeira, presta atenção, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Uma segunda o quê? Aliança. Versículo 8. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Esta, agora, que firmarei daqui para frente. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso quer dizer o quê? O dízimo agora, é isso aqui que é mais importante do que o dízimo hoje, ó. O dízimo agora, ele não tem mais importância. O que tem importância agora é essa nova aliança que Deus fez com o seu povo, né? De imprimir nas mentes deles as suas leis, né? E escrever essas leis sobre o seu coração. As leis do quê? De uma nova aliança, certo? Vamos para o 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, nova está com letra maiúscula, olha aqui. Nova, tá lá, ó, com letra maiúscula, tá? Quando ele diz nova, nova o que? Aliança? Acabou, aqui acaba tudo isso de dízimo, de uma vez por todas. Presta atenção. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz, ele, o Senhor, diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deu para entender agora? Vamos repetir. Capítulo 8, versículo 13 de Hebreus. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, o que é antiquado? O que é antiquado? É aquilo que não está mais sendo usado. É aquilo que não se usa mais. Então, o que é antiquado? Devolver dízimo. Entendeu? Está antiquado. Está antiquado, está ultrapassado. Acabou. Não existe isso mais. Estão enganando você. Estão fazendo você de bobo. Estão tirando o seu dinheiro sem necessidade. E você está caindo nisso. Aí, muita gente fala, eu dou o dízimo, mas a minha vida não melhora, porque o pastor sempre vai falar lá no púlpito para você, trazei todos os dízimos e tal, que você vai ser abençoado. Porque o fulano virou dizimista,